Olá, bom dia, mais uma vez estamos aqui para aprendermos mais um pouco das Escrituras e hoje eu quero trazer um assunto seríssimo, muito sério, porque nós temos que ficar com aquilo que o irmão Brana falou. Fora disto é areia movediça. Veja só, eu quero falar da soberania da igreja local, quero falar de ordenação de pastores, como é que faz? Porque nós vemos dentro da igreja da mensagem muitas coisas erradas. Eles dizem que a igreja é soberana, mas não é isso que vemos. Nós não vemos isto. Eles tratam a igreja igual criança, como criança. E por as pessoas não ouvir as fitas, eles ficam à mercê do sistema dentro da mensagem. Eles tratam a igreja como criança e não respeitam o voto de cada membro local. Então o irmão Brana diz: eu creio na soberania da igreja local. Cada igreja escolhe o seu pastor e os seus diáconos. É desta forma. Mas hoje eu quero tratar como é que se ordena um homem. E se um pastor deve ter vários redios. Vamos provar isso aqui na mensagem do profeta William Brana, que um pastor ele é local. Então vamos lá, eu quero destacar aqui com vocês. Eu pus aqui algumas fotos de pessoas. Vamos chamar isso aqui de os anciões local de uma igreja. O que é isso? Cada igreja é composta de ancião. O que é um ancião? É um homem velho, a idade cronológica dele no Senhor. No Senhor. Não é a idade natural dele, o tempo de vida dele aqui na terra, não, que faz dele um ancião, não. É o tempo de vida que ele tem no Senhor. É um homem experiente, mais velho no Senhor. Não se trata de idade avançada, mas o tempo que aquela pessoa tem no Senhor. Então veja só, dentre esses anciões locais, um deles é escolhido para ser, vamos retirar aqui, um deles é escolhido para ser o quê? O bispo ou o pastor local. A gente sabe que a palavra bispo, presbítero e pastor descrevem funções de um mesmo homem. A palavra bispo vem da palavra episcopo, que quer dizer o que vê por cima. É um supervisor que supervisiona a parte espiritual, aquele que vê por cima. Então, dentre os anciões locais, juntamente com a soberania da igreja, escolhe um para ser o bispo, o pastor local. Então você tem assim. Nós sabemos que, na verdade, é assim. O ancião significa quem a pessoa é, enquanto a palavra bispo representa o ofício do mesmo homem. Ou seja, esse ancião local foi escolhido para ser o bispo ou o pastor. Então, o ofício do ancião local se escolhe um desses anciões, se escolhe um para ser o bispo ou o pastor local. Agora, esse homem tem um ofício, mas sabendo que o irmão Brana deixou claro, ele não está acima de ninguém e ele também só tem um voto na igreja. É a soberania da igreja local. O irmão Brana disse, nós não temos bispo ou hierarquia ou supervisores ou outro para dizer isso e aquilo. Não. É a igreja em contato com o Espírito Santo quem fala, eu gosto deste regulamento. Então veja só, a igreja, os bispos antigos, lá no começo lá da igreja, lá quando eles se inclinaram a pensar que um bispo era uma pessoa que estava acima dos outros, e Policarpo, o próprio Policarpo se inclinou a isto, a pegar um título de bispo,
porque eles estavam pensando que ele estava acima dos outros, mas não é. Ele é escolhido pela soberania da igreja local para servir, e ele tem apenas um voto. Quem decide é a soberania da igreja. Agora veja só. Vamos lá, mas não é assim que a gente vê na mensagem não, que os pastores são ordenados não. A gente vê um pastor ordenando o outro. Não é dessa forma que eles ordenam. Então, vamos aqui em frente, para você entender. Eu quero que você tenha paciência e assista esse vídeo até o final, para nós compreendermos. Então, o que foi que a igreja primitiva fez e o que foi que o irmão Branham ensinou? Então, dentre os anciões locais, um é escolhido para ser o bispo ou o pastor. Na igreja local. Então vamos lá. Aí veja só, vamos aqui ver o que o irmão Branham disse sobre isso, para a gente ficar situado aqui sobre isso. Vamos lá. Apocalipse capítulo 4, segunda parte, irmão Branham vai dar a nos mostrar o que é um ancião local. O que significa? Um ancião significa, se você tomar a palavra ancião, eu tenho quase todas as definições anotadas aqui. Eu apenas estou pulando. Ancião significa o chefe de uma cidade ou o chefe de uma tribo. É local. Veja, dos anciões local, escolhe um para ser o bispo ou pastor. Esse é o ancião que será o chefe de uma cidade ou de uma tribo. Veja só, um ancião, chefe de algo, como eu seria um. O irmão Neville nesse momento é um ancião para esta igreja. O que ele é? Ele é o cabeça deste corpo local. Veja, corpo local. E o prefeito da cidade seria o ancião desta cidade. Vê? O ancião da cidade, você recorda. De volta nos tempos da Bíblia, os anciãos da cidade. Ancião significa o cabeça de uma cidade ou cabeça de uma tribo, uma só. Então, como era que eles ordenavam lá nos tempos bíblicos? Os anciões locais via que tinha um homem que tinha o dom da palavra e escolhia esse homem para ser o bispo ou o pastor local, como o irmão Branham ensinou. Vamos ver aqui. Vamos lá. Agora, quando colocaram as mãos sobre Timóteo e sobre aqueles irmãos, eles haviam notado que naquele homem estava o dom. Recordem. Exercita o dom que há em ti, vindo da tua avó, Lorde. Eles viram isto em Timóteo. E, portanto, os anciãos impuseram as mãos sobre ele e o ordenaram. Não impuseram as mãos sobre um homem que nada tinha demonstrado. Veja vocês. E eles só pediram a bênção. E nós todos cremos nisto. Então nós não conferimos dons espirituais. Olha o que o profeta disse. E nós todos cremos nisto. E nós não conferimos dons espirituais. Nós simplesmente os reconhecemos e colocamos as mãos sobre ele para prová-lo. Que cremos que Deus tem feito tais coisas pelas pessoas. Mensagem acusação, parágrafo 25. Mas não é isso que a gente vê na mensagem. Não. Eu fui em um encontro de pastores aí numa cidade e eu vi um homem dizer assim: eu não ordeno, eu não envio, eu não faço isso com um homem. Tal. Olha o observa o eu. Quando a Bíblia diz que são os anciões locais e a soberania da igreja. Eu quero falar só nessa parte hoje eu quero falar hoje sobre essa ordenação e quero falar sobre pastor de um único redil. Depois eu vou entrar nessas partes da soberania da igreja local. Nós vamos falar vários vídeos, vamos ter vários vídeos falando sobre isso. Vamos lá, vamos em frente aqui. Então veja só. O irmão Branham, na mensagem ordenação, ele disse o seguinte, ele disse: agora, nos tempos bíblicos,
como ele diz, eles tomaram as escrituras lá quando Paulo disse a Timóteo que o dom lhe havia sido ministrado. Bem, disse ele, isto veio da sua avó Lloyd. Vem, este dom que veio da sua avó Lloyd foi passado para ele. Eles notaram que nele, sendo um cristão firme, havia também o dom de falar, e impuseram as mãos sobre ele, como reconhecendo os anciões da igreja, impuseram as mãos sobre ele, reconhecendo este homem, posicionando o ministério apostólico de impor as mãos sobre ele. Foi para que fosse pregar o evangelho, enviando por testemunha desses irmãos, uma vez que eles criam que o dom de Deus estava operando nele. Então os anciões locais viram em Timóteo o dom da palavra, um homem de bom testemunho, um homem cheio do Espírito Santo, impuseram as mãos sobre ele e o ordenaram como pastor local. Embora o chamado é de Deus, ali é só um reconhecimento. Vamos ver na mensagem de acusação, parágrafo 25. Agora, quando colocar as mãos sobre Timóteo, sobre aqueles irmãos, eles haviam notado que naquele homem estava o dom. Recordem, exercita o dom que há em ti, vindo da tua avó Lloyd. Eles viram isto em Timóteo, e portanto os anciãos impuseram as mãos sobre ele e o ordenaram, reconhecendo aquele homem como pastor local. É isso que eles fazem? Não, eu não posso ficar contra o que o irmão Branham ensina para defender um homem. Não. O irmão Branham diz, na medida exata em que você toma um homem para confirmar a sua palavra no lugar do Espírito Santo, vocês acabam de morrer ali. Então vamos aqui em frente, para que o vídeo não fique tão extenso. Observe só, vamos lá. Eu quero ponderar com você na mensagem ordenação. Quem é que ordena um homem? Se é outro homem que ordena um homem, ou é o Espírito Santo? E os anciões locais, soberania da igreja local, juntamente os anciões locais, reconhecem esse homem, impondo as mãos sobre ele. O irmão Branham disse assim: cremos que o Espírito Santo chama homens. O Espírito Santo ordena homens. Não importa. Poderíamos impor as mãos sobre o irmão McNeil ou qualquer outro ministro, vez após vez, durante todo o dia, e dar-lhe longas folhas de papel para que pudesse assinar. Fazer voto aos credos, isto jamais adiantaria nada. Mas deixe o Espírito Santo alcançar uma vez, é isso. Isto dá conta do assunto. Eu não tenho que esperar um grandão chegar para impor as mãos sobre mim para dizer que eu sou alguma coisa. O Espírito Santo chama homens e ordena homens. O homem sente o seu chamado vindo do Espírito Santo. A imposição de mãos só reconhece a destra, só dá a destra do companheirismo. Mas não são esses homens que ordenam. Então veja só, o irmão Branham disse assim: eu creio que o irmão Anthony, muitos de vocês conhecem o irmão Anthony. Ele tem estado aqui conosco muito tempo. Eu mesmo sei que ele é um servo de Cristo. Eu creio que ele é um jovem dedicado. Nunca foram colocadas as mãos oficialmente sobre o irmão Anthony. Sobre ele. Ele não sabia que isso estava acontecendo. Amigos, veem agora, o tempo é propício. Então nós vamos colocar as mãos sobre o irmão Anthony e simplesmente lhe daremos a mão direita do companheirismo. Deus é quem tem que ordenar. Isto é simplesmente para que ele possa saber, que vocês possam saber que cremos neste irmão e nós o amamos e ele é um de nós na mensagem e nós queremos que ele tenha a bênção de Deus e isto é que pedimos sobre eles. Vamos orar enquanto colocamos nossas mãos sobre este irmão. Mas aqui fica claro. Então, eu mostrei isto para o meu antigo pastor. Ele disse: pastor, não é um homem que ordena outro homem.
Aqui está na mensagem. Aí, sabe o que foi que ele me disse? Ele disse assim: não, irmão Beck, tem verdades que não podem ser mostradas para o povo. Eu digo: quer dizer que temos que sonegar quando a Bíblia diz que a única coisa que liberta o ser humano é a verdade. Ele teve que se render e dizer: isso aí está tudo na mensagem, irmão Beck, mas tem verdade que não pode ser mostrada. Eu nunca tentei para estas coisas. Então quer dizer que você foi ordenado e nunca tentou, nunca lhe ensinaram isso? Para você ver como a gente está caminhando. Vamos em frente agora. Agora eu quero falar de algo mais sério, para você entender claramente. Vamos lá. Observa aqui comigo. Eu tenho que fazer isto porque isto é claro. William Branham compara o pastor local com... Vou mostrar aqui. O ancião. Ancião é o chefe de uma cidade ou uma tribo. Cabeça do corpo local, não cabeça de dois corpos local. Veja só. Ele comparou o ancião local, o pastor, como cabeça do corpo local, sendo que Cristo é o cabeça do corpo universal de toda a igreja. Mas o pastor é o cabeça do corpo local. Prefeito. Não existe prefeito de duas cidades. O irmão Branham comparou o irmão Neville como prefeito. E marido espiritual da igreja local. Não existe marido de duas mulheres. É adultério espiritual. Não existe prefeito de duas cidades. Não existe cabeça de dois corpos. Não existe ancião de duas cidades. Mas aí, o que é que nós temos? O pastor que assistia a gente, ele era pastor de Patos, de Souza, de Monteiro, de São José do Bonfim e de Pedra Branca. Agora, deixa eu explicar isso aqui claro para você entender. Irmão Branham diz: pastor é comparado como ancião local, chefe só de uma cidade, cabeça do corpo local. Não existe cabeça de vários corpos, uma cabeça para vários corpos local. Marido espiritual, não existe marido de várias mulheres local. E prefeito de uma cidade, não existe prefeito de várias cidades. Vamos aqui. Observe. Então, deixa eu ilustrar aqui para você entender claramente. Observe. A cabeça desse corpo local é o pastor ou bispo. Do corpo local. Entenda o que eu estou dizendo. O irmão Branham frisou muito isso, o corpo local. Depois nós vamos estudar isso mais à frente. Soberania da igreja. E quando o irmão Branham diz assim: irmão Neville está aqui, não foi porque eu coloquei, não. Foi a igreja, a soberania da igreja que o escolheu. Veja. Então quando esse pastor está... Deixa eu voltar. Muito bem, veja só. Nós temos a cabeça do corpo local. Essa cabeça desse corpo local é o pastor. Eu coloquei aqui esses 5 corpos sem cabeça para que nós possamos entender. Veja só. Quando esta cabeça está neste corpo, observe comigo, esses outros 4 aqui estão sem cabeça, uma vez que o pastor é aquele que guia, que cuida e que alimenta o rebanho. Como pastor ele faz isso. Como bispo ele vê por cima, supervisiona a parte espiritual. E como presbítero ele quer dizer antes e bítero quer dizer boi. É aquele que vem antes do boi. É aquele que vem antes do seu rebanho para conduzi-lo. Veja só. Então observe. Quando essa cabeça está aqui em Patos, os outros 4 corpos estão mortos. Por quê? Porque a cabeça não está lá. Se trata de um pastor que foi enviado por outro pastor. Então veja só, William Branham disse: deixe o homem ir até onde Deus o guiar. Eu gosto disto.
Se as pessoas numa conferência simplesmente dizem, bem, aqui está uma boa igreja, este irmão construiu uma boa igreja, e eles têm um favorito, e eles enviam a esta igreja, eles não sabem que estão matando a si mesmo. Em primeiro lugar, se aquele homem vai ali, ele não pode preencher o lugar daquele homem. Então ele simplesmente enfraquece a igreja por tentar predileção por algum favorito. Isto sempre foi desta maneira. Mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte, parágrafo 25. Então aqui está. Esse pastor, essa cabeça aqui, foi enviado por outro, porque era o predileto dele, do grandão, porque foi enviado por um grande homem, então a igreja recebe. A igreja recebe e a igreja aceita. Então veja só. Quando esta cabeça está neste corpo, os outros quatro estão mortos, porque não tem cabeça. Quando essa cabeça sai desse corpo para esse, então esses outros três e mais esse está morto. Porque o irmão Branham frisou que pastor local. Pastor é local. Comparado com cabeça, marido, prefeito e ancião. Então está morto. Agora, sendo que o seguinte, quando esta cabeça vinha para esta cidade aqui, ó, Pedra Branca, que é a minha cidade, então só vinha de 30 em 30 dias dar a ceia e levar os dízimos. Chegava de 5h30, o culto começava às 7 horas, fazia o culto, realizava, dava a ceia, levava os dízimos, ia para casa, pronto. Não chorou junto, não ganhou uma alma, não resolveu nenhum problema. E como se não bastasse, foi o pivô para dividir a igreja local. Para você ver como é que é. Para você ver como eles são. Desta forma. Então, não estou aqui menosprezando. É um bom homem, mas não posso ser levado pelo afeto. Cristão não é levado por afeto e nem por razão. É um bom homem, sempre o recebi bem, o amo sim ele. Ele me recebeu bem na sua casa, sempre fez isso, é um bom homem, mas nem disso ele sabe. Porque ele foi enviado por outro homem, não ensinaram a ele o correto. Mas de ser um homem bom, eu não posso tirar isto, mas também não posso ficar contra o que o irmão Branham ensinou. Então veja, vinha para cá de 30 em 30 dias, nunca deu nenhum ensinamento sobre soberania da igreja local, sobre ordenação de pastores, sobre dízimo, nunca ensinou isto. Deus me revelou estas coisas através da mensagem. Então veja só, simplesmente isto, dar a ceia e levar os dízimos, pronto. E aí nós temos que aceitar o amedrontamento deles de dizer, você nunca pode se levantar, ou se você se levantar, você está se levantando contra um homem ungido de Deus. Aí as pessoas que não leem a mensagem, que não ouvem as fitas, que não vê a Bíblia, então fica sendo levado pelo domínio dos homens amedrontados. Eu tenho convicção do que eu sou, do meu chamado e de como Deus me colocou na posição que eu estou, porque tenho convicção do que eu estou falando. Pega a mensagem do profeta e olhe. Então veja só. Então aí você tem o seguinte. Então, nesta localidade aqui, Pedra Branca, que é a minha cidade, simplesmente de 30 em 30 dias para fazer isto. E ele nem conhecia estas coisas, porque eu fui mostrar para ele
E ele disse: eu nunca me inteirei destas coisas, irmão Berg. Eu nunca parei para analisar isto. Então ele teve que dizer isto. Eu nunca parei para analisar isto, irmão Berg. Então também teve que me dizer assim: essas coisas são tudo verdade, está na mensagem do profeta, mas há verdades que não pode ser pregada para o povo, que causa rebuliço. Ou seja, o povo não tem que saber sobre a soberania da igreja local. Quer dizer, se o povo souber, fica com o poder na mão. E o profeta William Branham disse que eu creio na soberania da igreja local. A igreja soberana é o que a igreja disser. É isto. Então veja só. Aí você poderia me fazer uma pergunta assim: mas irmão Berg, e se não tiver uma pessoa para ficar naquela cidade? Por exemplo, aqui está. A pessoa tem que ser cabeça de um corpo local, porque o ancião é o chefe de uma cidade ou de uma tribo, é o cabeça de uma cidade. Então, essa cabeça tem que estar no corpo local. Aí você diz: e se nessas outras cidades não tem, suponha? O que que acontece? Veja só. Eu estou aqui em Pedra Branca. O que é que eu vou fazer? Se eu resolver abrir um trabalho evangelístico em Itaporanga, uma cidade que fica 14 quilômetros da minha, então veja só, o que é que vai acontecer? Eu vou lá, começo a abrir o trabalho, estou aqui em Pedra Branca, local, começo a abrir o trabalho ali em Itaporanga, e o povo que for vindo, eu vou explicando para o povo: eu estou aqui até Deus levantar um homem dentro do meio de vocês para ser o ancião local desta cidade. Mas eu vou ali, eu vou ensinar sobre soberania local, vou ensinar sobre ordenação de pastores, dízimos, ofertas, vou ensinar todos os ensinamentos necessários para a igreja se solidificar, ser sólida. E explicando para eles que eu estou ali até Deus levantar um homem que tenha chamado de Deus para tomar de conta da congregação local, para ser o ancião local. Aí você diz assim: mas não tem, irmão Berg, não tem. Deus iria levantar um povo em um local e não iria ter ninguém para cuidar deles? Quando ele disse na palavra: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. O que vale é uma igreja que seja pouco, mas que Deus esteja lá. Não adianta ter muitos onde Deus não está. Agora vamos aqui, veja só. Deixa eu explicar mais uma coisa para vocês entenderem. Esse corpo aqui, Souza, esta igreja era uma só. Ela se dividiu. A gente sabe disso, que esse corpo se dividiu localmente. O que foi que eles fizeram, esse grupo que se dividiu? Eles saíram e foram atrás de um homem grande, noutra cidade, para dizer que queria assistência. Quando eles deveriam, dentro do próprio grupo deles, escolher um homem para ser o líder entre eles, dentro da congregação local. Ou, se esse que foi para lá, que é o mesmo que vinha para cá, ele era para estar ensinando a este grupo sobre soberania da igreja local, sobre dízimos, sobre os ofertas, sobre tudo, todos os ensinamentos. Dá um ensinamento, porque o bispo tem que ser apto para ensinar. Entenda só. É uma das qualidades do bispo é essa. Ele tem que ser apto para ensinar. Ele não pode ser colocado como favorito, porque ele era o favorito de outro grande. Então, aquele favoritismo fez ele colocar aquele homem ali. Então está matando
matando o corpo local. Eu digo uma coisa só, esses corpos locais que estão aqui vão morrer, porque é o que o irmão Branham diz. Eles enfraquecem a igreja. Olha esse corpo local que eu estou circulando aqui agora, Patos. Olha como ele está morrendo. Então veja só. Aí o que acontece? Você diz, não, mas não tem. E como é? Qual é as qualidades do homem para que ele seja o pastor de uma igreja? Vamos ver aqui o que o irmão Branham disse. Vamos pegar aqui o que o profeta disse. Vamos ver sim. O que o profeta diz? O que não pode a gente ficar contra o profeta, porque senão nós seríamos um Coré, Datã e Abirão. Quem fica contra o que o profeta disse, aí sim, esses são Coré, Datã e Abirão. Claro que eles vão dizer que eu sou Coré. É evidente que eles vão dizer isso. Mas vamos ver aqui o que o profeta diz. Qual é a qualidade de um homem para que ele seja um líder, um ancião local? Vamos lá. A igreja de Joseph Matt Bose tinha se dividido. Veja só. O irmão Bose e os seus estavam formando uma igreja em Chicago. Eles simplesmente tiveram que dar por entregue a igreja de Filadélfia, aquela denominação. Agora eles estavam falando em conseguir algum sujeito com o seu paletó para trás, algum doutor em divindade, e eu disse, você está a seu caminho. Se você deseja encontrar um pastor verdadeiro para aquela igreja, consiga um velho e humilde sujeito que dificilmente possa ler seu nome. Opa! Mas as qualidades que eles escolhem aqui na regional da Paraíba não é assim não. Não é assim. Que seu coração esteja ardendo por Deus, simplesmente tome esse sujeito. Este é aquele que você deseja conseguir. Alguém que não conhece todas as coisas. Alguém que não deseja ser um ditador e dirigir e te jogar em todos os tipos de dívida. Ou seja, escolha um homem que tenha um testemunho, que pague suas contas, que seja de um bom testemunho, um homem humilde, um sujeito dificilmente que saiba ler seu nome. Observe o que o irmão Branham diz. Este será um verdadeiro pastor. Mas como é que é um verdadeiro pastor aqui na Paraíba? É se está dando tapinha nas costas de alguém, aí você se torna um verdadeiro pastor. Dando tapinha nas costas, bajulando, aí sim. Não. Aqui está a qualidade. Quando o irmão Joseph Matt Bose veio até o profeta William Branham, o profeta disse, aí está a qualidade de um homem. Aí eles vão dizer, não tem. Por quê? Tem pastor aqui na Paraíba que assiste 10 igrejas. Observe. Aí as pessoas dizem assim, ó, o amor daquele homem, isso é amor pelas almas? E se ele tivesse amor pelas almas, ele iria em cada campo desse preparar pessoas, fazia como Paulo, dava os ensinamentos, ficava observando, ensinava todos os ensinamentos necessários que o profeta ensinou para que ele conhecesse. Observava, orava, preparava homens para aquele campo. Paulo ia a uma cidade, preparava um e ia embora. Quando voltava ali já tinha mais 30. Mas sabemos que Paulo era apóstolo. Aí vem a pergunta assim, você diz assim, não, irmão Beck, mas não tem como, porque senão como é que ele vai viver? Como é que ele vai viver só com a igreja local? Aí eu digo para você assim o seguinte. Vamos aqui. Aí eu digo para você assim. Vamos voltar aqui no slide. Aqui. Observe. Aí diz, não, mas tem que ter várias cidades, porque senão ele não consegue viver. Quanto tempo o irmão Branham trabalhou e sendo pastor local? Quanto tempo? Se você contar de 32 até 46, quando ele recebeu a comissão, quantos anos dá? 14 anos. Trabalhando em 2 empregos e assistindo à igreja local. Vamos lá, para que meu vídeo não seja tão grande. Veja só, está aqui essa cidade chamada Patos. Essa cidade, ela tem em torno de 120 mil habitantes. Olha, se a cabeça do corpo local estivesse lá, por exemplo, estivesse lá para dar assistência ao povo,
assistindo este povo aqui, localmente, assistindo eles, evangelizando, chamando o povo para evangelizar, a igreja crescia e seria diferente. E daria para sustentar ele. Mas não faz. Está rodando de um canto para outro e as igrejas morrendo. Quando um pastor é local, as outras igrejas estão morrendo. Basta você analisar a Pedra Branca. Não foi ganho nenhuma alma por este homem. E a igreja regrediu durante esses 8 anos. Não estou para menosprezar ninguém. Estou aqui para ensinar o que é certo. Então você tem o seguinte: a igreja só regrediu. Começou a regressão dentro da igreja, diminuindo, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então é isso. Eu vou ficar por aqui para que o vídeo não se estenda. Que Deus vos abençoe e que isso seja de grande ajuda para vocês.